Ela beijou um desconhecido por engano, sem saber que era um milionário solitário. E o que aconteceu depois mudou tudo. Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo essa história. O barulho da cafeteria na Avenida Paulista misturava-se com a sinfonia urbana de São Paulo numa quinta-feira chuvosa. Luísa Mendes ajustou seu cachecol vermelho enquanto observava as gotas escorrerem pela vidraça embaçada. Havia chegado cedo para revisar as fotos do último trabalho. Um casamento no Jardim Botânico que poderia ser seu bilhete para sair do apartamento minúsculo no Brás. Mais um café, por favor, pediu esfregando os olhos cansados. 3 noites seguidas editando fotos a deixaram com olheiras profundas que nem mesmo seu corretivo favorito conseguia disfarçar. Seu celular vibrou. Era Marcela, sua melhor amiga e assistente ocasional. Lembra do Gustavo do colégio? Ele está em SP e vai passar no café aí perto. Disse que estará de camisa azul e cabelo curto agora. Surpresa. Luísa sorriu. Gustavo tinha sido seu confidente na adolescência, antes de se mudar para o Rio. Um reencontro era exatamente o que precisava para melhorar seu dia. Meia hora depois, enquanto organizava seus arquivos, viu um homem de camisa azul entrar pela porta, sacudindo um guarda-chuva preto. De costas com cabelo escuro e curto, parecia exatamente com a descrição. Sem pensar 2 vezes, Luísa levantou-se, caminhou até ele e, num impulso de alegria, tocou seu ombro. Gustavo, que saudade! Quando o homem se virou, Luísa não esperou para confirmar seu rosto. Num gesto impulsivo de felicidade, plantou um beijo rápido em seu rosto, quase alcançando o canto de seus lábios, como costumava fazer com amigos próximos. Foi só quando se afastou que percebeu seu erro. O homem à sua frente não era Gustavo. Olhos castanhos profundos a encaravam com uma mistura de surpresa e confusão. Um rosto anguloso, com uma barba por fazer perfeitamente aparada, e expressão séria que agora se desfazia em desconcerto. Meu Deus, me desculpe. Luísa sentiu o sangue fugir de seu rosto, substituído por um rubor intenso. Pensei que fosse outra pessoa. O homem, que parecia ter saído diretamente de uma reunião corporativa importante, ajustou a postura. Sua expressão inicial de surpresa deu lugar a um sorriso contido, quase imperceptível. Tudo bem, ele respondeu com voz grave e controlada. Não é todo dia que sou recebido assim em cafeterias. Luísa queria que o chão se abrisse. Ali, em plena Avenida Paulista, tinha acabado de beijar um completo desconhecido. As pessoas nas mesas próximas fingiam não olhar, mas ela sabia que o episódio seria comentado por horas. Eu realmente sinto muito, ela balbuciou, dando um passo para trás. Meu amigo, enfim, confundia as coisas. O homem observou a mesa dela, com o laptop aberto e dezenas de fotos de casamento na tela. Fotógrafa? Perguntou, parecendo genuinamente interessado, talvez numa tentativa de aliviar o constrangimento. Sim, Luísa respondeu, grata pela mudança de assunto. Estou trabalhando nas fotos de um casamento. Ele assentiu, estudando-a por um momento que pareceu durar mais do que deveria. Rafael, disse finalmente, estendendo a mão. Rafael Almeida. Luísa Mendes, ela respondeu aceitando o cumprimento formal que parecia estranhamente íntimo após o beijo acidental. E prometo que não saio por aí beijando desconhecidos regularmente. Um sorriso genuíno finalmente se formou nos lábios dele. Uma pena, Rafael comentou com um brilho no olhar que Luísa não conseguiu interpretar. Tenha um bom dia, Luísa Mendes. E com isso, ele se afastou para fazer seu pedido no balcão, deixando Luísa paralisada, sentindo que algo importante acabara de acontecer, mesmo sem entender exatamente o que. Rafael Almeida não estava acostumado a imprevistos. Como CEO da Almeida Tech, uma das maiores empresas de software do país, sua vida funcionava com a precisão de um algoritmo bem escrito. Reuniões, conferências, decisões estratégicas, tudo era planejado meticulosamente por sua eficiente assistente, Carolina. Mas naquela manhã chuvosa, enquanto esperava seu café na Avenida Paulista, antes de uma reunião com investidores, o imprevisto tomou a forma de uma mulher de cachecol vermelho e olhos expressivos que o confundiu com outra pessoa. De volta ao seu escritório no 28º andar, com vista panorâmica para a cidade cinzenta, Rafael se pegou distraído.
A lembrança do breve encontro na cafeteria persistia, algo raro para alguém que mantinha pessoas à distância desde o desastroso fim de seu noivado 3 anos atrás. Senhor Almeida? Carolina interrompeu seus pensamentos. Os documentos para a reunião das duas. Obrigado, Carol. Ele pegou a pasta, mas não a abriu imediatamente. Você conhece alguma fotógrafa chamada Luísa Mendes? Carolina ergueu as sobrancelhas, surpresa pela pergunta pessoal. Algo raro vindo de seu chefe. Não, senhor. Quer que eu pesquise? Rafael hesitou. Não era de seu feitio investigar desconhecidos, mas havia algo naquela fotógrafa, talvez a autenticidade com que se desculpou, sem artifícios ou segundas intenções que normalmente percebia nas pessoas que tentavam se aproximar dele por causa de sua fortuna. Sim, por favor, discretamente. 2 horas depois, após uma reunião produtiva, Carolina entrou em sua sala com algumas folhas impressas. Luísa Mendes, 28 anos, fotógrafa independente. Formada em artes visuais pela USP. Tem um pequeno estúdio no Brás, mas faz a maioria dos trabalhos em locação, especializada em casamentos e eventos corporativos. Pelo que vi nas redes sociais, é talentosa, mas está começando. E parece que está buscando investimento para expandir o estúdio. Rafael pegou as folhas, observando as imagens do trabalho dela. Carolina estava certa. Havia talento ali. Fotos que capturavam não apenas momentos, mas emoções. Exatamente o que estava faltando na campanha publicitária que sua empresa planejava lançar. Marque uma reunião com ela, decidiu, mas não mencione quem sou ou sobre a Almeida Tech. Diga apenas que represento um cliente interessado em seu trabalho para uma campanha. Carolina o encarou intrigada. Sem mencionar a empresa, senhor? Exato. Ele voltou sua atenção para o computador, sinalizando o fim da conversa. 3 dias depois, Rafael estacionou seu Audi discreto em frente ao pequeno estúdio no Brás. O contraste entre seu escritório luxuoso e aquele espaço modesto não poderia ser maior. Ajustou o relógio, verificando se estava adiantado. Pontualidade era um de seus princípios inegociáveis. Quando empurrou a porta de vidro, foi recebido pelo som suave de bossa nova. O espaço era pequeno, mas organizado com um toque pessoal. Paredes brancas exibiam fotografias impressionantes, plantas pendiam do teto e havia um sofá vermelho gasto que, de alguma forma, combinava perfeitamente com o ambiente. E então, ela apareceu. Sem o cachecol vermelho desta vez, mas com o mesmo olhar vivo. Luísa congelou ao reconhecê-lo, sua expressão transitando da surpresa profissional para a realização constrangedora. Você... Ela começou visivelmente desconcertada. Você é o cliente que marcou a reunião? Rafael assentiu, observando como ela apertava nervosamente a câmera que segurava. Acredito que começamos com o pé errado, ele disse, tentando aliviar a tensão. Ou talvez com o beijo certo, dependendo da perspectiva. Luísa corou intensamente, mas conseguiu rir, quebrando a atmosfera tensa. Olha, eu realmente sinto muito por aquele dia. Foi um mal-entendido terrível. Foi inesperado, Rafael concordou. Mas estou aqui por motivos profissionais. Gostaria de conversar sobre seu trabalho. Enquanto Luísa o guiava para uma pequena mesa de reuniões, Rafael notou detalhes do estúdio. Equipamentos de qualidade, mas claramente utilizados ao máximo. Paredes que precisavam de uma nova pintura, um ar-condicionado antigo lutando contra o calor paulistano. Então, Luísa começou, colocando seu portfólio sobre a mesa. Sua assistente mencionou uma campanha publicitária? Rafael observou seu rosto enquanto ela falava sobre seu trabalho. Apaixonada, profissional, sem a hesitação ou bajulação que estava acostumado a receber. Ela ainda não sabia quem ele era realmente, e isso era refrescante. Enquanto discutiam possibilidades para a suposta campanha, Rafael tomou uma decisão. O beijo equivocado poderia ter sido apenas um momento embaraçoso qualquer, mas algo lhe dizia que havia encontrado não apenas uma fotógrafa talentosa para sua empresa, mas alguém que poderia enxergá-lo além do empresário que todos conheciam. A questão era, quanto tempo conseguiria manter sua verdadeira identidade em segredo? Luísa encarava o contrato sobre sua mesa, relendo pela 5ª vez as cláusulas que pareciam boas demais para ser verdade. Rafael Almeida, o homem que ela constrangedoramente havia beijado por engano,
Estava oferecendo não apenas um contrato para fotografar a campanha de sua empresa cliente, mas também propondo um investimento significativo em seu estúdio. Você tem certeza disso? Ela perguntou, erguendo os olhos para encontrar o olhar atento de Rafael. Nem me conhece direito. Estavam sentados no pequeno escritório anexo ao estúdio, onde a luz da tarde entrava pela janela empoeirada, criando padrões no chão de madeira gasta. O ventilador de teto girava preguiçosamente, mal aliviando o calor típico de São Paulo. Conheço seu trabalho. Rafael respondeu com a mesma calma que parecia caracterizá-lo. Vi seu portfólio. Falei com 3 de seus clientes. Sei reconhecer talento quando vejo. Luísa mordeu o lábio, uma mania de infância que ressurgia nos momentos de decisão. O investimento permitiria que ela comprasse equipamentos melhores, contratasse um assistente fixo e até mesmo reformasse o espaço. Era a oportunidade que esperava há anos. Qual é o seu papel nisso tudo? Você é um agente? Consultor? Rafael ajustou a gravata discretamente. Um movimento quase imperceptível que Luísa captou apenas por seu olho treinado para detalhes. Digamos que identifico talentos para investidores, ele respondeu, evitando seus olhos por um instante. E acredito no seu potencial. Havia algo na maneira como ele falava, preciso, contido, mas ao mesmo tempo genuíno, que desarmava as suspeitas de Luísa. Nos 3 encontros que tiveram para discutir o projeto, ela percebeu que por trás da fachada corporativa existia um homem observador, que notava detalhes que a maioria ignorava. O contrato tem uma cláusula de confidencialidade, ela apontou, franzindo a testa. Por que tanto segredo sobre quem é o cliente final? Questões corporativas, Rafael explicou com um dar de ombros que parecia ensaiado. Alguns empresários preferem manter projetos em desenvolvimento longe dos olhos da concorrência. Luísa suspirou, tamborilando os dedos na mesa. Sua intuição, geralmente certeira, enviava sinais contraditórios. Rafael escondia algo. Isso era claro, mas não parecia ser algo que a prejudicaria. Posso fazer uma condição? Ela finalmente perguntou. Rafael ergueu as sobrancelhas, um lampejo de curiosidade atravessando seu rosto normalmente impassível. Qual seria? Quero conhecer esse seu cliente misterioso pessoalmente antes de fechar qualquer acordo. O silêncio que se seguiu foi breve, mas carregado. Rafael ajustou-se na cadeira, um movimento sutil que revelava desconforto. Posso garantir que isso não será necessário para... É minha condição. Luísa interrompeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza. Não assino nada sem olhar nos olhos de quem está investindo no meu sonho. Rafael a estudou por um momento, como se recalculasse uma equação complexa. Você sempre é tão determinada assim? Perguntou, com o que parecia ser admiração na voz. Só quando beijo estranhos em cafeterias e eles aparecem oferecendo contratos mirabolantes, ela respondeu com um sorriso irônico. Para sua surpresa, Rafael riu. Uma risada genuína, que transformou completamente seu rosto sério, revelando covinhas inesperadas e um brilho nos olhos que ela não havia notado antes. Justo, ele concedeu, levantando-se. Vou verificar com o cliente e retorno até amanhã. Quando ele saiu, Luísa permaneceu sentada contemplando a porta fechada. Havia algo naquele homem reservado que a intrigava, uma solidão mal disfarçada por trás da postura impecável, talvez. Ou o fato de que, apesar da formalidade, ele a tratava com um respeito que ia além da mera cordialidade profissional. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Marcela. E aí? Fechou com o homem misterioso do beijo equivocado? Luísa sorriu, ao ouvir a voz animada da amiga. Havia cometido o erro de contar sobre o incidente da cafeteria, e Marcela não deixaria o assunto morrer tão cedo. Ainda não, respondeu girando na cadeira para olhar pela janela, onde a cidade começava a acender suas luzes contra o céu que escurecia. Mas acho que estou prestes a embarcar em algo maior do que imaginei. Rafael dirigia seu Audi pelas ruas congestionadas de São Paulo, os limpadores de para-brisa trabalhando contra a garoa persistente. A reunião com Luísa havia saído do script que planejara cuidadosamente. A condição dela, conhecer o cliente, o colocava em um dilema. Seu celular tocou através do sistema do carro. Era Carolina. Senhor, o conselho está perguntando sobre sua decisão quanto ao novo diretor financeiro.
Diga que comunicarei minha escolha na reunião de segunda, respondeu automaticamente, enquanto seu pensamento permanecia na fotógrafa de olhar desafiador. E sobre o investimento no estúdio de fotografia, os documentos estão prontos para assinatura. Rafael hesitou, os dedos tamborilando no volante enquanto esperava o semáforo abrir. Temos um imprevisto. A fotógrafa quer conhecer o cliente antes de assinar. O silêncio do outro lado da linha foi seguido por uma pergunta cuidadosa. E o senhor vai revelar quem é? Era uma boa pergunta. Desde a separação traumática de Bianca, que só se interessara por seu dinheiro, Rafael mantinha sua identidade e fortuna escondidas em relacionamentos iniciais. O beijo acidental com Luísa representava a primeira conexão genuína que sentira em anos, justamente porque ela não fazia ideia de quem ele era. Ainda não decidi, respondeu finalmente. Quando desligou, tomou o caminho para a cobertura no Itaim Bibi, um apartamento minimalista com vista para o Parque do Povo. Enquanto o elevador subia silenciosamente ao 30º andar, Rafael se perguntava por que estava tão relutante em revelar sua identidade para Luísa. A resposta era simples e complexa ao mesmo tempo. Queria, pelo menos uma vez, que alguém o conhecesse como Rafael, não como o bilionário da Almeida Tech que estampava revistas de negócios. Ao entrar no apartamento espaçoso e estranhamente vazio de vida, foi recebido por Nina, sua gata siamesa, o único ser vivo com quem compartilhava seu espaço privado. Enquanto servia ração premium no pratinho dela, tomou uma decisão. Na manhã seguinte, vestiu-se com menos formalidade que o habitual. Jeans escuro, camisa azul sem gravata e um blazer casual. No espelho, parecia menos CEO e mais ele mesmo. Quando chegou ao estúdio de Luísa, encontrou-a em meio a uma sessão com uma família, pai, mãe e 2 crianças pequenas que corriam pelo estúdio enquanto ela tentava organizá-los para uma foto. Só mais uma, prometo, ela dizia, ajustando a luz. Miguel, que tal segurar sua irmãzinha no colo? Isso, perfeito. Rafael observou da entrada, notando como ela trabalhava. Paciente, divertida, criando uma atmosfera que fazia as crianças rirem naturalmente. Havia uma autenticidade ali que contrastava com as sessões de fotos corporativas que ele costumava participar. Quando a família saiu, Luísa o notou. Rafael, não vi você chegar. Não quis interromper, ele respondeu avançando para o estúdio. Você tem jeito com crianças. Ela sorriu, começando a organizar o equipamento. Elas são mais fáceis que adultos, na verdade. Menos poses, mais verdade. Havia algo refrescante na maneira direta como ela falava. Sem filtros corporativos, sem agendas ocultas. Sobre sua condição, Rafael começou, sentindo um nó no estômago que não experimentava desde sua primeira rodada de investimentos. Posso apresentá-la ao cliente hoje mesmo. Luísa parou o que fazia, virando-se com interesse. Sério? Pensei que teria que insistir mais. Na verdade, Rafael continuou respirando fundo, não será necessário irmos a lugar algum. Ela franziu o senho confusa. Como assim? O cliente sou eu, Luísa. A expressão dela transitou da confusão para a incredulidade. Você? Mas por que toda essa história de representar alguém? Rafael ajustou a postura, um hábito inconsciente quando se sentia vulnerável. Porque não sou apenas Rafael Almeida. Sou o CEO e fundador da Almeida Tech. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luísa o encarava como se tentasse reconciliar o homem à sua frente com a informação que acabara de receber. Almeida Tech, ela repetiu lentamente. A empresa de software que desenvolveu o sistema de pagamentos que metade do país usa. Rafael assentiu, tentando ler sua reação. Por que não me disse desde o início? A voz dela carregava mais confusão que raiva. Porque queria que você me conhecesse como Rafael, não como o CEO que aparece em revistas de negócios. Ele explicou, sentindo-se estranhamente exposto. Quando as pessoas descobrem quem sou, tudo muda. O comportamento delas, as expectativas, as intenções. Luísa cruzou os braços processando a informação. Então você mentiu. Omiti, ele corrigiu. Tudo o que disse sobre admirar seu trabalho e querer investir é verdade. Ela caminhou até a janela de costas para ele. A luz do meio-dia iluminava seu perfil, destacando a tensão em seus ombros. Sabe o que é estranho? Ela finalmente disse. Estou mais incomodada com o fato de você não ter confiado em mim
do que com a descoberta de que você é rico. A simplicidade daquela declaração o pegou desprevenido. A maioria das pessoas teria a reação oposta, comentou, com um leve sorriso. Luísa virou-se, seus olhos avaliando-o com nova perspectiva. Não sou a maioria das pessoas, Sr. Almeida. E acredito que você já percebeu isso, ou não estaria aqui. Havia algo no modo como ela pronunciou seu sobrenome, entre ironia e desafio, que o fez sentir algo que não experimentava há muito tempo, a emoção de não conseguir prever o que viria a seguir. O contrato ainda está de pé, ele ofereceu, sem cláusulas ocultas, sem agendas secretas, apenas um investimento em seu talento e uma parceria para a campanha da empresa. Luísa pegou o contrato sobre a mesa, folheando-o pensativamente. Vou precisar de tempo para pensar, ela respondeu finalmente. Acabei de descobrir que beijei por engano não apenas um desconhecido, mas um bilionário. O comentário era leve, mas Rafael percebeu a complexidade por trás dele. A dinâmica entre eles havia mudado, inevitavelmente. Tempo é algo que posso oferecer, ele respondeu, dirigindo-se à porta. Parou antes de sair e acrescentou. E para que conste, foi o beijo mais sincero que recebi em anos, justamente porque você não fazia ideia de quem eu era. Quando a porta fechou atrás dele, Luísa permaneceu imóvel, o contrato ainda em suas mãos, sentindo que estava diante de uma encruzilhada que mudaria sua vida, profissional e pessoalmente, para sempre. 3 dias se passaram desde a revelação de Rafael. Luísa ainda não havia dado sua resposta sobre o contrato, que permanecia sobre sua escrivaninha como um lembrete constante da decisão que precisava tomar. Na manhã de segunda-feira, enquanto organizava o estúdio para uma sessão de fotos corporativas, seu telefone tocou. Era Marcela. Você precisa ver isso, disse a amiga sem rodeios. Estou te mandando um link agora. Luísa abriu a mensagem para encontrar um artigo da maior revista de negócios do país. A manchete dizia: Rafael Almeida, o gênio recluso da tecnologia prepara revolução no mercado. A foto mostrava Rafael em um terno impecável, a expressão séria que ela já conhecia bem durante o anúncio de uma nova tecnologia que prometia transformar o sistema bancário brasileiro. Meu Deus, murmurou sentando-se lentamente enquanto lia a matéria. O artigo descrevia Rafael como brilhante mas inacessível, conhecido por sua discrição quase obsessiva e um dos solteiros mais cobiçados do país, após o fim traumático de seu noivado com a socialite Bianca Monteiro. Você entende agora por que estou surtando? A voz de Marcela soou do outro lado da linha. O cara que você beijou por acidente não é só rico. É rico, tipo, absurdamente rico. E famoso. E mentiu para mim, Luísa completou, uma pontada de decepção apertando seu peito. Havia mais sobre Rafael naquele artigo do que ele próprio compartilhara em todas as suas conversas. A menção ao noivado traumático explicava parcialmente sua reserva, mas não justificava a omissão. O que você vai fazer? Perguntou Marcela. Boa pergunta. Luísa olhou para o contrato sobre a mesa. As condições eram excepcionais, investimento substancial, liberdade criativa, exposição nacional para seu trabalho. Profissionalmente, seria loucura recusar. Não sei ainda, respondeu honestamente. Preciso pensar. Depois de desligar, Luísa se viu incapaz de se concentrar no trabalho. O estúdio, que sempre fora seu refúgio, agora parecia sufocante com o peso da decisão que precisava tomar. Pegando sua câmera e uma jaqueta leve, decidiu fazer o que sempre fazia quando precisava clarear a mente: fotografar a cidade. Caminhou sem rumo pelo centro de São Paulo, capturando cenas cotidianas. Vendedores ambulantes na Praça da Sé, executivos apressados na Avenida Paulista, crianças brincando no Parque Ibirapuera. A câmera era sua mediadora com o mundo, permitindo que observasse a vida através de uma lente que tornava tudo mais claro, mais focado. Foi no mercado municipal, enquanto fotografava um vendedor de frutas, que seu telefone vibrou com uma mensagem. Era Rafael. Entendo sua hesitação. Gostaria de esclarecer algumas coisas, se estiver disposta a ouvir. Luísa encarou a tela por um longo momento, o burburinho do mercado ao fundo. Finalmente respondeu: onde? A resposta veio imediatamente. Livraria Cultura do Conjunto Nacional, sessão de fotografia 17 horas. Um local público neutro.
inteligente. Às 5 da tarde, Luísa subiu as escadas rolantes da tradicional livraria na Avenida Paulista. Encontrou Rafael exatamente onde ele disse que estaria, folheando um livro de Henri Cartier-Bresson, um de seus fotógrafos favoritos. Ele vestia jeans, uma camiseta simples e óculos de leitura que nunca ouvira usar antes, uma versão muito menos corporativa do homem que conhecera. Momento decisivo, disse ela, aproximando-se e apontando para o livro em suas mãos. Rafael ergueu os olhos, um leve sorriso formando-se em seus lábios. O instante exato em que todos os elementos se alinham para criar a foto perfeita, ele respondeu, surpreendendo-a com seu conhecimento. Como nosso encontro na cafeteria. Luísa não pôde evitar um sorriso. Você não parece o tipo de CEO que lê sobre teoria fotográfica. Rafael fechou o livro, devolvendo-o à prateleira. Há muitas coisas sobre mim que você não sabe, Luísa. É por isso que estamos aqui. Caminharam até o café da livraria, sentando-se em uma mesa discreta no canto. Rafael pediu um expresso, ela um cappuccino. Por alguns instantes nenhum dos dois falou, o burburinho da livraria preenchendo o silêncio. Li sobre você, Luísa finalmente disse. O artigo mencionava um noivado que terminou mal. Rafael assentiu, seus dedos tamborilando levemente na xícara. Bianca Monteiro, ele disse, o nome saindo como algo amargo. Estávamos juntos há 2 anos quando descobri que ela estava comigo apenas pelo dinheiro e status. Tinha um caso com seu ex-namorado o tempo todo. A franqueza da confissão pegou Luísa desprevenida. Sinto muito. Foi há 3 anos. Rafael deu de ombros, mas a tensão em sua mandíbula traía a aparente indiferença. Desde então, aprendi a ser mais cauteloso. Especialmente com pessoas que demonstram interesse depois de descobrir quem sou. É por isso que não me contou? Achou que eu mudaria se soubesse que você é um bilionário da tecnologia? Rafael a encarou diretamente, seus olhos intensos por trás dos óculos. As pessoas sempre mudam, Luísa. É humano. A questão é como mudam. Havia uma vulnerabilidade naquela admissão que contrastava com a imagem pública do empresário implacável. Não sei o que dizer, ela confessou. Estou irritada por você ter omitido algo tão importante, mas também entendo seus motivos. Não estou pedindo que entenda, Rafael respondeu. Apenas que aceite que minha intenção nunca foi manipulá-la. O investimento, o interesse no seu trabalho, tudo isso é genuíno. Luísa tomou um gole de seu cappuccino, pensativa. Por que eu? Há fotógrafos muito mais estabelecidos que poderiam trabalhar para a Almeida Tech. A pergunta pairou entre eles por um momento, carregada de implicações não ditas. Porque você captura algo que outros não conseguem, Rafael respondeu com uma sinceridade desarmante. Vi como fotografou aquela família no estúdio. Você não registra apenas imagens, Luísa. Você captura momentos, emoções, verdades. O elogio a tocou mais profundamente do que gostaria de admitir. E também porque beijei você por engano, ela perguntou, tentando aliviar a tensão com humor. Rafael sorriu, um sorriso genuíno que raramente mostrava. Digamos que foi um momento decisivo. Eles riram e algo no ar entre eles mudou sutilmente. Vou assinar o contrato, Luísa decidiu finalmente. Mas com uma condição. Qual? Que seja uma parceria real. Que você respeite minhas ideias e não tente controlar o processo criativo. Rafael estendeu a mão sobre a mesa. Temos um acordo, então. Quando seus dedos se tocaram no aperto de mão, Luísa sentiu um arrepio que nada tinha a ver com negócios. O estúdio de Luísa estava irreconhecível. Em apenas 3 semanas, o investimento de Rafael transformara o espaço desgastado em um ambiente profissional e acolhedor. Paredes recém-pintadas, iluminação de última geração, equipamentos que ela apenas sonhava possuir, tudo organizado exatamente como planejara. Isso é surreal, comentou Marcela, admirando o novo sistema de iluminação enquanto ajudava a organizar o primeiro ensaio no estúdio reformado. De beijar um desconhecido a ter um estúdio financiado por um bilionário. Só você, Luísa. Luísa sorriu ajustando sua nova câmera. Não é bem assim, estamos falando de uma parceria profissional. Marcela ergueu as sobrancelhas sugestivamente. Claro, profissional. É por isso que ele ligou 3 vezes hoje para confirmar se tudo estava perfeito para o ensaio. Antes que Luísa pudesse responder, a porta do estúdio se abriu.
Rafael entrou, acompanhado por Carolina, sua assistente, e 2 executivos da Almeida Tech que Luísa reconheceu das reuniões preparatórias para a campanha. Impressionante, comentou um deles, olhando ao redor. Quando você disse que havia encontrado um espaço autêntico para a campanha, não imaginei algo tão diferente. A campanha publicitária que Luísa desenvolvera para a Almeida Tech quebrava todos os paradigmas corporativos. Em vez de mostrar executivos em escritórios assépticos, sua proposta focava em pessoas reais, usando a tecnologia da empresa em seu cotidiano. Comerciantes de bairro, estudantes universitários, idosos descobrindo a tecnologia. Tecnologia para pessoas reais era o slogan que sugerira, e para sua surpresa, Rafael havia aprovado imediatamente. Luísa tem uma visão única, Rafael respondeu ao executivo, lançando-lhe um olhar que misturava orgulho e algo mais que ela não conseguia definir. Nas últimas semanas, enquanto trabalhavam na campanha, a relação entre eles havia evoluído para algo que desafiava definições. Profissionalmente, eram parceiros que se respeitavam. Pessoalmente, havia uma tensão não resolvida, alimentada por conversas que se estendiam muito além das reuniões de trabalho, por mensagens trocadas tarde da noite, por sorrisos que duravam 1 segundo a mais que o necessário. A sessão de fotos daquele dia seria com funcionários da empresa, capturados em momentos espontâneos. Enquanto Luísa orientava os participantes, sentiu o olhar de Rafael sobre ela, observador, atento, como sempre. Tente relaxar, Paulo. Ela instruiu um jovem programador visivelmente desconfortável diante da câmera. Pense em algo que te faz feliz. Um hobby, talvez. Ele toca violão nas horas vagas, Rafael comentou, surpreendendo a todos. Tem um canal no YouTube com covers. O programador corou, mas sorriu genuinamente, criando a foto perfeita que Luísa capturou imediatamente. Como você sabia disso? Ela perguntou a Rafael quando tiveram um momento a sós, enquanto os participantes trocavam de roupa para a próxima sequência. Conheço meus funcionários, ele respondeu simplesmente. Todos os 417. Havia algo na maneira como Rafael liderava que a intrigava cada vez mais. Por trás da fachada do empresário calculista, existia um homem que memorizava detalhes pessoais sobre seus funcionários, que ajustava reuniões para acomodar a rotina escolar dos filhos de sua equipe, que mantinha um programa de bolsas para jovens de comunidades carentes aprenderem programação. A sessão se estendeu até o anoitecer. Quando o último funcionário saiu, Luísa começou a organizar o equipamento, exausta, mas satisfeita. Deixe isso para amanhã, Rafael sugeriu, aproximando-se. Você trabalhou demais hoje. Fala o homem que provavelmente volta para o escritório agora. Ela rebateu com um sorriso cansado. Na verdade, ele hesitou brevemente. Pensei que poderíamos jantar, para comemorar o sucesso do primeiro dia de campanha. O convite pairou entre eles, carregado de possibilidades não ditas. Um jantar de negócios? Luísa perguntou, sentindo seu coração acelerar inexplicavelmente. Rafael a encarou por um longo momento antes de responder. Não, apenas jantar. Havia uma vulnerabilidade naquela simples resposta que a desarmou completamente. Deixe-me apenas terminar de guardar as lentes, ela concordou. 1 hora depois, estavam sentados em um pequeno restaurante italiano no Bexiga, longe dos locais refinados que Rafael frequentava como CEO. O lugar era autêntico, barulhento, com toalhas quadriculadas e garrafas de vinho transformadas em castiçais. Como você conhece este lugar? Luísa perguntou, surpreendida pela escolha. Rafael sorriu, servindo-lhe um pouco de vinho tinto. Nem sempre fui CEO, respondeu. Meus pais tinham uma pequena loja de conserto de eletrônicos no Brás. Cresci consertando rádios e televisões antigas. Vínhamos a este restaurante uma vez por mês, quando conseguiam economizar o suficiente. A revelação a surpreendeu. Nos artigos que lera sobre ele, Rafael Almeida era descrito como um prodígio da tecnologia, formado nas melhores universidades, com uma trajetória meteórica. Nada mencionava suas origens humildes. Você nunca fala sobre sua família, ela observou. Uma sombra cruzou o rosto dele. Meu pai faleceu há 10 anos, antes que eu fundasse a empresa. Minha mãe vive em Santos agora, em uma casa que comprei para ela. Visito-a todos os domingos.
Havia tanto sobre Rafael que contradiz a imagem pública do empresário frio e calculista. A cada camada que descobria, Luísa se via mais intrigada pelo homem por trás do império. Por que tecnologia? Ela perguntou enquanto saboreavam o rigatone à bolonhesa da casa. Se cresceu consertando coisas, poderia ter seguido qualquer caminho técnico. Rafael considerou a pergunta, tomando um gole de vinho antes de responder. Quando tinha 16 anos, desenvolvi um programa para ajudar meu pai a gerenciar o estoque e os clientes da loja. Era bem rudimentar, mas funcionava. Ver como algo que criei podia transformar um negócio pequeno. Ele fez uma pausa, seus olhos distantes na memória. Percebi que a tecnologia podia democratizar oportunidades, que com as ferramentas certas, pequenos comerciantes como meu pai poderiam competir em condições menos desiguais. É por isso que a Almeida Tech desenvolve tantas soluções para pequenos negócios, mesmo quando não são tão lucrativas quanto os contratos corporativos, Luísa concluiu, as peças se encaixando. Rafael a olhou com surpresa. Você realmente fez sua pesquisa. Sou fotógrafa. Ela sorriu. Observar faz parte do trabalho. A conversa fluiu naturalmente, transitando de assuntos profissionais para histórias pessoais, descobertas compartilhadas, pequenas confissões. Luísa contou sobre seu pai, professor universitário que sempre incentivara sua paixão pela fotografia, e sua mãe, médica dedicada, que trabalhava em um hospital público. Falou sobre seu primeiro estágio desastroso em um jornal local e como havia descoberto sua verdadeira vocação capturando momentos espontâneos. O tempo parecia suspenso naquela bolha que criaram, isolados do burburinho do restaurante. Quando o garçom veio informá-los que estavam fechando, ambos se surpreenderam ao ver que eram quase meia-noite. Não me lembro da última vez que conversei assim com alguém, Rafael confessou enquanto caminhavam pela rua deserta depois do jantar. Sem agendas, sem segundas intenções. É estranho, não é? Luísa comentou, ajustando o cachecol contra a brisa noturna. Como tudo começou com um beijo por engano. Rafael parou de caminhar, virando-se para encará-la. Sob a luz amarelada do poste, seus olhos pareciam mais intensos, mais vulneráveis. Acredita em coincidências, Luísa? Ela sustentou seu olhar, sentindo o coração acelerar. Acredito em momentos decisivos, respondeu, usando as palavras de Cartier-Bresson. Em instantes que mudam tudo. Algo mudou no ar entre eles. Rafael deu um passo à frente, eliminando parte da distância que os separava. Se eu a beijasse agora, ele disse, a voz quase um sussurro, não seria por engano. Luísa sentiu o mundo ao redor desvanecer. O barulho distante do trânsito, as luzes da cidade, tudo se reduziu àquele momento. Aquela rua, aqueles olhos que a miravam com uma intensidade que a fazia tremer. Talvez, ela respondeu sua voz mais firme que esperava, seja minha vez de tomar a iniciativa, sem confusões desta vez. E então, em um movimento que surpreendeu a ambos, ela eliminou a distância entre eles, seus lábios encontrando os dele em um beijo que nada tinha de acidental. Um beijo carregado de reconhecimento, de escolha consciente, de possibilidades que apenas começavam a se desdobrar. Nas semanas seguintes, Luísa se viu navegando entre dois mundos distintos. Durante o dia, conduzia as sessões para a campanha da Almeida Tech, com profissionalismo impecável, colaborando com a equipe de marketing, direcionando modelos, ajustando conceitos. À noite, descobria um Rafael diferente do executivo contido que todos conheciam. Um homem que falava apaixonadamente sobre literatura brasileira, que a surpreendia com conhecimentos aleatórios sobre astrofísica, que ria sem reservas quando estavam sozinhos. O relacionamento deles florescia em segredos compartilhados e momentos roubados. Jantares em restaurantes discretos, caminhadas pelo Parque do Ibirapuera ao entardecer, noites assistindo a filmes clássicos no apartamento minimalista de Rafael, onde Nina, a gata siamesa, havia inesperadamente se afeiçoado a Luísa. Naquela sexta-feira, enquanto finalizava as edições das fotos no estúdio, Luísa recebeu uma mensagem de Rafael. Tenho uma surpresa. Esteja pronta às 19h. Roupa casual. Intrigada, ela terminou o trabalho com antecedência e voltou ao pequeno apartamento que ainda mantinha no Brás, apesar de passar cada vez mais noites na cobertura de Rafael.
Escolheu um vestido simples de algodão e sandálias confortáveis, imaginando o que ele teria planejado. Pontualmente às 7, a campainha tocou. Rafael estava na porta, vestindo jeans e uma camiseta branca. Um visual tão distante do executivo de terno que ninguém o reconheceria como o bilionário das revistas de negócios. "Aonde vamos?" ela perguntou enquanto entravam no elevador. Rafael sorriu, aquele sorriso reservado que ela aprendera a amar. "Você sempre reclama que nunca conheceu minha mãe. Vamos resolver isso hoje." Luísa sentiu o estômago afundar. Em 3 meses de relacionamento, Rafael nunca mencionara apresentá-la à família. A reserva dele sobre sua vida pessoal era algo que ela respeitava, embora às vezes se perguntasse se seria apenas uma fase passageira na vida do empresário. "Sua mãe? Mas... não estou preparada. Deveria ter comprado um presente, me arrumado melhor. Ela vai te adorar exatamente como você é." Rafael a tranquilizou, segurando sua mão enquanto caminhavam para o carro. "Além disso, já contei tanto sobre você que ela ameaçou aparecer no estúdio se eu não a levasse até Santos." Durante a viagem pela rodovia Anchieta, Luísa sentiu a ansiedade crescer. Conhecer a mãe de Rafael significava um passo importante, uma oficialização que tornava tudo mais real e mais complicado. "Estou nervosa", confessou quando avistaram as primeiras luzes da cidade litorânea. "E se ela não gostar de mim?" Rafael desviou brevemente os olhos da estrada para encará-la. "Dona Cláudia Almeida criou sozinha um filho teimoso, depois que meu pai morreu. Administrou uma loja de eletrônicos em um mercado dominado por homens e ainda encontrou tempo para me ensinar que sucesso sem caráter não vale nada. Sabe o que ela mais valoriza nas pessoas? O quê? Autenticidade. E isso, Luísa, você tem de sobra." O carro entrou em um bairro residencial tranquilo, longe da orla turística. Rafael parou em frente a uma casa térrea com jardim bem cuidado. Bonita, mas surpreendentemente modesta para a mãe de um bilionário. "Nunca consegui convencê-la a aceitar algo maior", ele explicou, notando o olhar de Luísa. "Diz que não precisou de mansão para ser feliz até agora, e não vai começar a precisar na velhice." Antes mesmo que tocassem a campainha, a porta se abriu, revelando uma senhora de cabelos grisalhos e o mesmo olhar penetrante de Rafael. Dona Cláudia vestia uma blusa simples e calças de linho, um colar de pérolas como único adorno. "Achei que tinham se perdido no caminho", ela comentou, abraçando o filho com força. Então, voltou-se para Luísa com um sorriso caloroso. "E você deve ser a moça que beijou meu filho por engano e virou a vida dele de cabeça para baixo." Luísa corou intensamente, enquanto Rafael parecia constrangido. "Mãe, o quê? Ela não sabe que você me conta tudo?" Dona Cláudia riu, puxando Luísa para um abraço surpreendentemente forte. "Venham, o jantar está quase pronto. Fiz feijoada, a preferida de Rafael." A casa por dentro era acolhedora, decorada com móveis simples, mas de qualidade. Fotos de Rafael em diferentes idades adornavam as paredes, desde um bebê sorridente até o jovem formando com Beca, ao lado dos pais orgulhosos. "Seu pai teria adorado conhecê-la", comentou Dona Cláudia enquanto servia a comida. "Ele sempre dizia que Rafael era brilhante demais para o próprio bem. Precisava de alguém que o trouxesse de volta à terra." "Mãe, por favor", Rafael protestou, mas seu tom era afetuoso. "Não comece com as histórias embaraçosas." "Ah, mas é exatamente por isso que ela está aqui", a senhora rebateu com uma piscadela para Luísa. "Quem mais vai contar que o grande CEO da Almeida Tech chorou quando seu peixinho dourado morreu aos 12 anos e insistiu em fazer um funeral completo no jardim?" O jantar transcorreu em uma atmosfera calorosa que Luísa jamais esperaria. Dona Cláudia compartilhou histórias da infância de Rafael, falou sobre o marido com carinho ainda palpável e fez perguntas genuinamente interessadas sobre o trabalho de Luísa. "Ele me mostrou suas fotos", comentou enquanto serviam a sobremesa, um pudim caseiro que derretia na boca. "Você tem um dom para capturar o que as pessoas realmente são, não apenas como aparecem." "É exatamente o que disse a ela", Rafael comentou, trocando um olhar cúmplice com Luísa. "Claro que disse", Dona Cláudia sorriu. "Meu filho sempre teve bom olho para talentos, e para mulheres autênticas, aparentemente, depois daquele fiasco com a Patricinha." "Mãe", Rafael protestou enquanto Luísa tentava esconder o riso. Depois do jantar,
Dona Cláudia insistiu que Luísa a ajudasse com a louça, obviamente uma estratégia para conversarem a sós, enquanto Rafael atendia uma ligação de trabalho no jardim. Sabe, minha querida, a senhora começou enquanto enxugava um prato. Meu filho mudou desde que te conheceu. Luísa sentiu o coração acelerar. Mudou como? Sorri mais. Liga mais vezes durante a semana, não apenas nos domingos. E ontem, ela fez uma pausa dramática. Ele me perguntou se eu ainda tinha a aliança de noivado da minha mãe. A xícara que Luísa secava quase escorregou de suas mãos. Ele... O quê? Dona Cláudia sorriu, um sorriso idêntico ao de Rafael quando estava satisfeito consigo mesmo. Não vou dizer mais nada. Só queria que soubesse que, seja qual for sua resposta quando o momento chegar, você já é família para mim. Antes que Luísa pudesse processar aquela informação, Rafael voltou à cozinha, desculpando-se pela interrupção. O restante da noite passou em uma névoa para Luísa, sua mente repassando as palavras de Dona Cláudia, imaginando possibilidades que até então pareciam distantes demais. Na volta para São Paulo, o silêncio no carro era confortável, ambos processando a noite significativa. Sua mãe é incrível, Luísa finalmente comentou quando já avistavam as luzes da cidade. Consigo ver de onde vem sua força. Rafael assentiu, um sorriso suave nos lábios. Ela te aprovou completamente. O que é raro, acredite. Ela mencionou algumas coisas. Luísa hesitou, incerta se deveria tocar no assunto. Rafael lançou-lhe um olhar curioso. Que coisas? Sobre uma aliança de família. As mãos de Rafael apertaram o volante, seus nós dos dedos ficando brancos momentaneamente. Minha mãe e sua incrível capacidade de arruinar surpresas, ele murmurou, mais para si mesmo que para ela. O coração de Luísa disparou. Então é verdade? Você estava... Rafael suspirou, um sorriso resignado nos lábios. Não era assim que eu planejava essa conversa, em um carro na rodovia Anchieta. Rafael, ele sinalizou e parou o carro em um mirante que oferecia vista para a cidade lá embaixo, um mar de luzes cintilantes contra o céu escuro. Desligou o motor e virou-se para encará-la. Não tenho o anel comigo agora. Está no cofre esperando o momento certo. Ele começou, sua voz mais vulnerável do que Luísa jamais ouvira. Mas sim, pedi a aliança da minha avó, porque venho pensando nisso há semanas. Luísa sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos. Em nos casarmos, sua voz saiu quase um sussurro. Rafael pegou suas mãos entre as dele. Em construir uma vida com você, em acordar todos os dias ao seu lado, em formar uma família se você quiser. Ele fez uma pausa respirando fundo. Sei que é cedo, sei que viemos de mundos diferentes, mas nunca tive tanta certeza de algo na minha vida quanto tenho de que quero você nela, permanentemente. Não era um pedido formal, mas uma declaração de intenções, uma porta aberta para um futuro compartilhado. Luísa sentiu o peso daquelas palavras, o compromisso implícito, a vulnerabilidade corajosa que Rafael demonstrava. Eu também quero você na minha vida, ela respondeu, as lágrimas agora correndo livremente. Mas tenho medo. Do quê? Ele perguntou suavemente. De perder quem sou, de ser engolida pelo seu mundo, de virar apenas a esposa de Rafael Almeida, e não mais Luísa Mendes, a fotógrafa. Era um medo que vinha crescendo silenciosamente dentro dela, à medida que o relacionamento se aprofundava. A diferença abissal entre seus mundos às vezes a aterrorizava. Rafael assentiu, compreensivo. É um medo válido. Não vou fingir que será sempre fácil, mas prometo uma coisa. Ele segurou seu rosto entre as mãos, enxugando suas lágrimas com os polegares. Nunca pedirei que você seja menos do que é. Sua força, sua independência, seu talento são as razões pelas quais me apaixonei por você. Naquele momento, sob as estrelas, com a cidade brilhando abaixo deles, Luísa sentiu uma certeza crescer dentro de si. Os medos ainda existiam, os desafios eram reais, mas pela primeira vez, ela conseguia vislumbrar um caminho através deles. Quando você estiver pronto para fazer o pedido oficial, ela disse com um sorriso entre lágrimas, acho que já sei qual será minha resposta. Rafael a puxou para um beijo que selava uma promessa ainda não formalizada, mas já gravada em seus corações. Não acredito que concordei com isso, Luísa murmurou.
ajustando nervosamente o vestido preto que Marcela a convencera a comprar especialmente para a ocasião. O Museu de Arte Moderna de São Paulo estava transformado para a noite de gala que marcava o lançamento oficial da campanha da Almeida Tech e, simultaneamente, a primeira grande exposição fotográfica de Luísa Mendes. Tecnologia Humana era o título do projeto que combinava as fotos da campanha publicitária com um ensaio pessoal que Luísa desenvolvera ao longo dos últimos meses. Imagens poderosas que capturavam a intersecção entre tecnologia e humanidade nas ruas de São Paulo. Você merece isso, Rafael respondeu, ajustando a gravata enquanto observavam de uma sala privativa a chegada dos primeiros convidados. Seu trabalho precisa ser visto. A exposição fora a ideia dele, uma forma de elevar o status de Luísa como artista enquanto divulgavam a campanha. No início ela resistira, temendo ser vista apenas como uma beneficiária dos contatos de Rafael. Mas ele insistira que o trabalho falaria por si mesmo, e ela finalmente concordara, com a condição de que sua relação pessoal com o CEO não fosse mencionada nos materiais oficiais. Tem muita gente importante lá embaixo, ela comentou, observando pela janela o desfile de políticos, empresários e celebridades que chegavam em carros luxuosos, críticos de arte, diretores de galerias internacionais, e todos vieram ver seu trabalho. Rafael completou segurando sua mão. Pronta? Luísa respirou fundo. Pronta. Ao entrarem no salão principal, todas as cabeças se viraram. Rafael, em seu terno impecável, emanava a autoridade discreta que o caracterizava em eventos públicos. Ao seu lado, Luísa caminhava com uma confiança que não sabia possuir, consciente dos olhares curiosos, dos sussurros que o seguiam. Os rumores sobre o relacionamento deles haviam começado a circular nas últimas semanas, alimentados por fotos ocasionais tiradas por paparazzi, por observações de funcionários da Almeida Tech, por especulações nas colunas sociais. Mas aquela era a primeira aparição pública oficial deles como casal. Rafael, finalmente! Um homem de meia-idade, que Luísa reconheceu como o prefeito de São Paulo, aproximou-se. E esta deve ser a talentosa fotógrafa por trás da exposição. Luísa Mendes, Rafael a apresentou com evidente orgulho. A mente criativa que revolucionou a imagem da Almeida Tech. As apresentações se sucederam. Políticos, empresários, jornalistas, cada um querendo alguns minutos com o casal do momento. Luísa observou como Rafael navegava aquele mundo com naturalidade estudada, político o suficiente para manter as relações necessárias, mas autêntico o bastante para não parecer falso. Rafael, querido, uma voz feminina, excessivamente doce, cortou o burburinho. Que surpresa maravilhosa! Luísa sentiu Rafael enrijecer ao seu lado antes mesmo de se virar. A mulher que se aproximava era estonteante, alta, elegante, com um vestido vermelho que parecia pintado sobre seu corpo escultural e joias que certamente valiam mais que todo o equipamento no estúdio de Luísa. Bianca, Rafael cumprimentou com frieza controlada. Não sabia que estava na lista de convidados. A ex-noiva, Luísa, a reconheceu imediatamente dos artigos que lera. Sorriu como um gato que acabara de encontrar um pássaro ferido. Papai é investidor da galeria, você sabe. Não podia perder o grande lançamento do ano. Seus olhos calculistas pousaram em Luísa, avaliando-a dos pés à cabeça. E você deve ser a fotógrafa, encantada. O tom condescendente era impossível de ignorar. Luísa sentiu uma onda de insegurança que não experimentava desde a adolescência. Subitamente consciente de seu vestido comprado às pressas, de sua falta de joias ostensivas, de seu desconhecimento das regras não escritas daquele mundo. O prazer é meu, respondeu com uma calma que não sentia. Espero que aprecie a exposição. Oh, tenho certeza que será interessante. Bianca voltou sua atenção para Rafael, pousando uma mão perfeitamente manicurada em seu braço. Precisamos conversar, Rafa, sobre aquele projeto em Milão que discutimos ano passado. Papai finalmente conseguiu os contatos que você queria. Rafael removeu gentilmente a mão dela. Qualquer assunto de negócios pode ser tratado através do meu escritório, Bianca. Agora, se nos der licença, Luísa precisa receber os críticos de arte. Enquanto se afastavam, Luísa sentiu o olhar venenoso de Bianca em suas costas. Desculpe por isso, Rafael murmurou.
Não sabia que ela estaria aqui. Tudo bem, Luísa respondeu, tentando soar mais confiante do que se sentia. Faz parte do pacote, não é? Lidar com ex-noivas que parecem modelos de capa de revista. Rafael parou, virando-se para encará-la. Você é 10 vezes mais bonita que ela, Luísa. Infinitamente mais verdadeira. Antes que pudesse responder, foram interrompidos pelo diretor do museu, anunciando que era hora dos discursos oficiais. Rafael, como patrocinador principal, foi chamado ao pequeno palco. Boa noite a todos. Ele começou, sua voz ressoando no salão silencioso. A Almeida Tech sempre acreditou que a verdadeira inovação acontece quando a tecnologia serve às pessoas, não o contrário. Por isso, quando conheci o trabalho de Luísa Mendes, soube imediatamente que havia encontrado a artista perfeita para transmitir essa mensagem. Enquanto Rafael falava sobre a campanha, sobre a visão por trás do projeto, Luísa observava a multidão. Viu Marcela ao lado de Dona Cláudia, que viera especialmente de Santos para a exposição. Viu críticos anotando impressões, jornalistas registrando cada palavra. E viu Bianca ao fundo, sussurrando algo para um homem mais velho que Luísa supôs ser seu pai. E agora, Rafael continuou, tenho o prazer de chamar a verdadeira estrela desta noite, a fotógrafa cujo olhar singular captou a essência do que tentamos construir na Almeida Tech, Luísa Mendes. Um forte aplauso preencheu o ambiente, enquanto Luísa caminhava até o palco, sentindo-se simultaneamente exposta e poderosa. Quando assumiu o microfone, sua voz saiu mais firme do que esperava. Obrigada a todos por virem. Esta exposição nasceu de uma pergunta simples. Como a tecnologia nos transforma? E como transformamos a tecnologia? Ela fez uma pausa, encontrando os olhos de Rafael na plateia. Durante meses, fotografei pessoas reais usando tecnologia de formas inesperadas. Idosos, descobrindo videochamadas para falar com netos distantes, crianças em comunidades aprendendo programação, pequenos comerciantes revolucionando seus negócios com aplicativos. Enquanto falava sobre seu processo criativo, sobre as histórias por trás das imagens, Luísa sentiu a insegurança inicial se dissipar. Este era seu mundo, a fotografia, a arte, a capacidade de contar histórias através de imagens. Aqui, ela não era apenas a namorada de Rafael Almeida, mas uma artista por mérito próprio. Após os discursos, enquanto os convidados circulavam pela exposição, Luísa foi abordada por um homem de óculos de tartaruga e terno discreto que se apresentou como diretor de uma importante galeria em Nova York. Seu trabalho tem uma autenticidade rara, senhorita Mendes, ele comentou, estudando uma foto de um camelô idoso usando um tablet para gerenciar seu estoque. Estaríamos interessados em discutir uma exposição individual em nossa galeria, se estiver aberta à ideia. Luísa sentiu o coração acelerar. É sério? Claro, adoraria conversar sobre isso. Excelente. Aqui está meu cartão. Entre em contato quando voltar dos Estados Unidos. Estados Unidos? Luísa repetiu confusa. O homem pareceu igualmente confuso. Para a exposição em São Francisco. Assumo que acompanhará o Sr. Almeida para a inauguração do novo escritório da Almeida Tech no Vale do Silício no próximo mês. Todos estão comentando sobre isso. Antes que Luísa pudesse responder, o homem foi chamado por outro convidado, deixando-a atordoada. Rafael não mencionara nenhuma viagem aos Estados Unidos, muito menos a abertura de um escritório ou expectativa de que ela o acompanhasse. O restante da noite passou em um borrão. Luísa manteve o sorriso profissional, respondeu perguntas sobre seu trabalho, aceitou elogios, mas uma inquietação crescia dentro dela. Quando finalmente o último convidado saiu e a equipe do museu começou a limpar, ela encontrou Rafael conversando com o curador. "Podemos conversar?" perguntou, assim que ele terminou. Rafael notou imediatamente sua expressão tensa. "Claro, aconteceu alguma coisa?" Eles encontraram um canto tranquilo, longe dos funcionários que desmontavam o buffet. "Quando pretendia me contar sobre São Francisco?" Luísa perguntou sem rodeios. Rafael franziu o senho, genuinamente surpreso. "Como você..." O diretor da galeria mencionou. "Aparentemente, todos estão comentando sobre a inauguração do novo escritório e como eu vou te acompanhar." Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto raro que indicava desconforto.
Eu ia te contar esse fim de semana. Queria esperar a exposição passar para não adicionar mais preocupações. E presumiu que eu simplesmente largaria tudo para te acompanhar. Meu estúdio, meus clientes, minha vida. Não, Luísa. Ia convidar você, não presumir. São 2 semanas, não uma mudança permanente. A resposta era razoável, mas algo ainda incomodava Luísa profundamente. Este é o problema, Rafael. Em seu mundo, decisões são tomadas, anúncios são feitos e eu só descubro depois, por terceiros. Como posso manter minha identidade quando estou sempre reagindo à sua vida e não construindo a nossa juntos? Rafael a encarou por um longo momento, a compreensão lentamente se formando em seus olhos. Você tem razão, ele finalmente admitiu. Estou tão acostumado a tomar decisões sozinho que às vezes esqueço que agora somos 2. Deveria ter te consultado antes de confirmar as datas. A honestidade da admissão dissipou parte da irritação de Luísa. Não quero ser apenas um acessório na sua vida, Rafael, aquela que sorri nas fotos e acompanha em eventos. Você nunca seria isso, ele respondeu, pegando suas mãos. Você é minha parceira, em todos os sentidos, e sei que preciso provar isso com ações, não apenas palavras. Luísa assentiu, ainda processando os eventos da noite. O encontro com Bianca, os olhares avaliadores, a sensação constante de estar sendo julgada não por seu trabalho, mas por sua relação com Rafael. Vamos para casa? Ele sugeriu suavemente. Foi uma noite intensa para nós 2. Enquanto saíam do museu para a noite paulistana, Luísa pensou nas fotos da exposição. Imagens que capturavam a complexa relação entre pessoas e tecnologia, entre tradição e inovação, entre permanência e mudança. Talvez seu relacionamento com Rafael fosse assim, um constante equilíbrio entre mundos diferentes, um aprendizado diário de como integrar vidas que começaram tão distantes uma da outra. O desafio seria encontrar uma forma de manter sua essência enquanto construíam algo novo juntos. Não apenas Luísa, não apenas Rafael, mas uma parceria que preservasse o melhor de ambos. A viagem para São Francisco foi adiada por 2 semanas, tempo suficiente para que Luísa organizasse seu estúdio e delegasse projetos em andamento para Marcela, que agora trabalhava oficialmente como sua assistente em tempo integral. O sucesso da exposição no MAM-SP trouxera uma onda de novos clientes e convites para trabalhos que Luísa jamais imaginara receber, incluindo propostas de revistas internacionais de fotografia. Tem certeza que pode cuidar de tudo? Luísa perguntou enquanto finalizava as malas na noite anterior à viagem. Estava no apartamento de Rafael, onde praticamente morava nos últimos meses, embora mantivesse seu próprio lugar como uma afirmação de independência. Relaxa, Marcela respondeu pelo viva voz. O estúdio não vai pegar fogo nas 2 semanas que você estiver fora. Além disso, você merece esse tempo com seu bilionário gato. Luísa riu, dobrando cuidadosamente um vestido que Rafael sugerira para o jantar de inauguração. Vou sentir falta do seu tato característico. Ah, quase esqueci. Marcela continuou. Aquele diretor da Vogue ligou de novo. Quer saber se você consideraria fotografar a edição especial de primavera. É um contrato enorme, Lu. Luísa parou, segurando o telefone mais firmemente. A Vogue? Sério? Sim, disseram que viram suas fotos na exposição e amaram sua perspectiva única. Palavras deles, não minhas. Um sorriso de genuína satisfação se espalhou pelo rosto de Luísa. Aquele convite representava exatamente o que ela sempre quisera. Reconhecimento por seu trabalho, não por sua conexão com Rafael. Diga que ligarei assim que voltar de viagem, respondeu, tentando conter a excitação na voz. Quando desligou, Rafael entrou no quarto, segurando 2 taças de vinho. Ouvi algo sobre a Vogue? Perguntou, entregando-lhe uma taça. Eles querem que eu fotografe a edição especial de primavera. Luísa respondeu, ainda assimilando a notícia. É um dos trabalhos mais prestigiados para fotógrafos no Brasil. Rafael sorriu, aquele sorriso genuíno que fazia seus olhos se iluminarem. Isso é incrível, Luísa. Sempre disse que seu talento falaria por si mesmo. Ela assentiu, tomando um gole de vinho enquanto contemplava como sua vida havia mudado nos últimos 6 meses. Desde o beijo acidental na cafeteria até agora, prestes a embarcar para os Estados Unidos, ao lado de um dos empresários mais influentes do país,
com sua carreira decolando de maneiras que jamais imaginara. Às vezes tenho medo, confessou suavemente. Rafael sentou-se ao lado dela na cama. De quê? De que tudo isso seja temporário. De acordar um dia e perceber que foi apenas um sonho. Ele pegou sua mão entrelaçando seus dedos. Não é um sonho, Luísa. É o resultado do seu talento, da sua dedicação. Você conquistou cada oportunidade por mérito próprio. Mas não teria conseguido a exposição no MAM sem você, ela argumentou. Talvez não tão cedo, Rafael concedeu, mas teria chegado lá eventualmente. Apenas acelerei um processo que já estava em movimento. Havia uma convicção em sua voz que era impossível não acreditar. Rafael sempre tivera essa capacidade, de ver potencial onde outros não viam, de acreditar em possibilidades quando todos viam apenas obstáculos. O que você acha de aproveitarmos nossa última noite em São Paulo? Ele sugeriu, com um brilho sugestivo nos olhos. Luísa sorriu colocando a taça de vinho sobre o criado mudo. Tenho algumas ideias, respondeu, puxando-o para um beijo que rapidamente dissipou qualquer preocupação sobre o futuro. Na manhã seguinte, embarcaram no jato particular da Almeida Tech para São Francisco. Uma extravagância que ainda deixava Luísa desconfortável, embora entendesse a necessidade para alguém do calibre de Rafael. É estranho, ela comentou enquanto sobrevoavam o Pacífico, observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. Há um ano, minha maior preocupação era pagar o aluguel do estúdio. Agora estou em um jato particular a caminho da Califórnia. Rafael, que trabalhava em seu laptop, ergueu os olhos com um sorriso. A vida tem dessas reviravoltas. Como será que estaremos daqui a um ano? Ela perguntou, mais para si mesma que para ele. Rafael fechou o laptop, sua expressão subitamente séria. Onde quer que estejamos, espero que seja juntos. Havia algo na maneira como ele disse aquilo, uma certeza tranquila, uma promessa não verbalizada, que fez o coração de Luísa acelerar. São Francisco os recebeu com seu clima temperado e sua névoa característica. Hospedados em uma suíte no Hotel Fairmont, com vista para a Bahia, Luísa se maravilhava com a cidade, enquanto Rafael participava de reuniões preparatórias para a inauguração. Na terceira noite, após um jantar em um restaurante exclusivo em Nob Hill, Rafael a surpreendeu com um passeio de carro pela icônica Golden Gate. Pensei que estivesse exausto depois de todas aquelas reuniões, Luísa comentou, enquanto atravessavam a ponte iluminada. Nunca estou cansado demais para estar com você, ele respondeu, desviando os olhos da estrada por um segundo para sorrir para ela. Rafael estacionou em um mirante que oferecia uma vista espetacular da cidade cintilante sobre a Bahia. A névoa suave envolvia os arranha-céus distantes, criando um cenário quase onírico. Luísa desejou ter trazido sua câmera. É linda, ela murmurou encostando-se no peito de Rafael enquanto observavam a paisagem. Tenho algo para te contar, ele disse suavemente, seu queixo repousando sobre a cabeça dela. Algo que venho considerando há algum tempo. Havia uma nota em sua voz que Luísa não conseguia interpretar. Não exatamente nervosismo, mas uma seriedade incomum. O quê? Ela perguntou virando-se para encará-lo. Rafael respirou fundo. A Almeida Tech está se expandindo mais rápido do que imaginamos. O novo escritório aqui é apenas o começo. Estamos planejando abrir filiais em outras cidades tecnológicas, Austin, Boston, Toronto, e depois Europa e Ásia. Isso é incrível, Luísa respondeu, genuinamente feliz por seu sucesso. Você merece esse reconhecimento internacional. A questão é, ele continuou, escolhendo as palavras cuidadosamente, que isso significa mais viagens, longos períodos em diferentes países. E estive pensando em como isso afetaria nós dois. Luísa sentiu um nó no estômago. Era isso? Ele estava tentando terminar porque sua carreira exigiria muito tempo longe? Entendo, ela respondeu cautamente. Relacionamentos à distância são complicados. Rafael segurou suas mãos. Não quero um relacionamento à distância, Luísa. Quero que venha comigo. A declaração a pegou desprevenida. Você quer que eu me mude com você? Para onde exatamente? Para onde quer que precisemos ir, ele respondeu com naturalidade, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Poderíamos estabelecer uma base aqui em São Francisco, talvez, ou manter São Paulo como nosso lar principal e viajar quando necessário. Luísa deu um passo para trás, tentando processar a proposta. E meu trabalho?
Meu estúdio? Os projetos que estou desenvolvendo no Brasil? Rafael não hesitou. Poderíamos montar um estúdio para você onde quer que decidíssemos ficar. Com seus contatos internacionais agora, tenho certeza que encontraria trabalho em qualquer lugar. Ou poderia se concentrar em projetos pessoais, exposições. Luísa sentiu uma onda de emoções contraditórias. Parte dela estava tocada pela disposição de Rafael em incluí-la em seus planos futuros, pela certeza com que falava sobre nós em vez de eu. Outra parte, porém, sentia-se sufocada pela maneira como ele simplesmente presumia que ela abandonaria tudo o que construíra para segui-lo. Rafael, ela começou lentamente. Acabei de conseguir a oportunidade com a Vogue. Tenho clientes que confiaram em mim, um estúdio que finalmente está dando certo, graças ao seu investimento, inclusive. Não posso simplesmente largar tudo. Ele franziu o senho, claramente não tendo antecipado essa resposta. Pensei que você ficaria feliz. Estaríamos juntos construindo algo maior. Construindo seus sonhos, você quer dizer. Ela respondeu mais duramente do que pretendia. E quanto aos meus? Um silêncio tenso se instalou entre eles, quebrado apenas pelo som distante do trânsito na ponte e das ondas batendo contra as rochas abaixo. Não estou pedindo que abandone seus sonhos, Rafael finalmente disse. Estou sugerindo que encontremos uma forma de realizar os sonhos de ambos, juntos. Mas você já decidiu tudo, não é? Os lugares, os planos, como seria minha carreira. Luísa cruzou os braços, protegendo-se contra o vento frio que soprava da baía. Você consultou seus conselheiros, avaliou as opções, tomou uma decisão executiva e agora está me apresentando o resultado final. Rafael pareceu genuinamente surpreso com a acusação. Não é assim, Luísa. Estou apenas compartilhando possibilidades, não impondo nada. Mas você presumiu que eu simplesmente te seguiria. Que minha carreira poderia ser facilmente transplantada, enquanto a sua define para onde vamos, quando vamos, por quanto tempo ficamos. Rafael hesitou, aparentemente percebendo pela primeira vez como sua proposta soava. Não pensei nisso dessa forma. Luísa sentiu lágrimas se formando, mas recusou-se a deixá-las cair. Este é o problema, Rafael. Você não vê como ainda age como CEO em nossa relação. Toma decisões e depois me informa, esperando que eu me adapte. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela sabia indicar frustração. O que você quer que eu faça, então? Recuse as oportunidades de expansão. Diga aos investidores que não posso liderar a empresa internacionalmente porque minha namorada não quer sair de São Paulo? As palavras atingiram Luísa como um tapa. Namorada. Não parceira, não igual. Alguém cujos sonhos eram secundários aos dele. Não, ela respondeu, sua voz surpreendentemente firme. Quero que você entenda que uma parceria significa decisões tomadas juntos, não um informando o outro. Significa compromissos, sacrifícios mútuos, não apenas de um lado. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de coisas não ditas, de expectativas incompatíveis, de realidades que eles haviam ignorado durante meses, encantados pela magia do novo relacionamento. Talvez devêssemos voltar para o hotel, Rafael finalmente sugeriu, sua voz controlada, mas Luísa podia ouvir a tensão subjacente. Está ficando tarde. Durante o trajeto de volta, nenhum dos dois falou. O silêncio no carro era opressivo, tão diferente da atmosfera descontraída de apenas uma hora atrás. Luísa olhava pela janela, observando as luzes de São Francisco passarem em borrões através de suas lágrimas contidas, enquanto pensava em como um momento que deveria celebrar possibilidades futuras havia se transformado em uma dolorosa revelação sobre o presente. Ao chegarem ao hotel, Rafael parou antes de abrir a porta da suíte. Eu te amo, Luísa, disse simplesmente. Quero que saiba disso, independente de qualquer coisa. Era a primeira vez que ele dizia aquelas palavras, e a ironia de que viessem em um momento de crise não escapou a Luísa. Eu também te amo, ela respondeu honestamente. Mas às vezes, o amor não é suficiente se não conseguimos encontrar um caminho que funcione para ambos. Naquela noite, deitados lado a lado sem se tocarem, ambos enfrentavam a mesma pergunta silenciosa. Seria possível conciliar vidas tão diferentes, sonhos tão distintos, ou estavam apenas adiando o inevitável? A inauguração do escritório da Almeida Tech em São Francisco
Foi um evento grandioso, cobrindo 3 andares de um edifício moderno no coração do distrito financeiro. Executivos de tecnologia, investidores importantes e jornalistas especializados lotavam o espaço, todos ansiosos para ouvir Rafael Almeida discursar sobre a expansão internacional da empresa brasileira que conquistava rapidamente o mercado global. Luísa permaneceu ao lado dele durante toda a cerimônia, sorrindo nas fotos oficiais, conversando educadamente com esposas de investidores, respondendo perguntas ocasionais sobre seu trabalho fotográfico. Ninguém poderia adivinhar, pela maneira como interagiam em público, que haviam passado os últimos 2 dias em um impasse doloroso, cada conversa terminando no mesmo ponto de tensão. Quando Rafael subiu ao palco para seu discurso, Luísa o observou com uma mistura de orgulho e melancolia. Ele falava com paixão sobre inovação, sobre criar tecnologias que verdadeiramente melhorassem a vida das pessoas, sobre a visão que o guiara desde que consertava eletrônicos na pequena loja de seu pai. A verdadeira revolução tecnológica, ele concluiu, não está nos algoritmos ou nos dispositivos, mas na capacidade de enxergar o mundo através de uma nova perspectiva, de capturar o extraordinário no cotidiano. Seus olhos encontraram os de Luísa na plateia, e ela soube que aquelas palavras eram para ela. Um reconhecimento silencioso de como sua visão havia influenciado a própria forma como ele entendia seu trabalho. Após o evento, enquanto retornavam ao hotel para preparar as malas para o voo de volta ao Brasil na manhã seguinte, Rafael quebrou o silêncio que se instalara entre eles. Estive pensando muito sobre nossa conversa. Luísa olhou para ele, notando as olheiras que se formavam sob seus olhos, sinal de noites mal dormidas que espelhavam as suas próprias. E acho que entendo agora, ele respondeu, sua voz mais suave que o habitual. Você tem razão. Tenho agido como CEO em nosso relacionamento, não como parceiro. A admissão a surpreendeu. Rafael raramente reconhecia erros, não por arrogância, mas porque raramente os cometia no mundo corporativo onde se movimentava com tanta segurança. O que te fez mudar de ideia? Ela perguntou. Rafael ficou em silêncio por um momento, como se organizasse os pensamentos. Ontem à noite, enquanto você dormia, recebi uma ligação da minha mãe. Contei a ela sobre nossa divergência. Sabe o que ela disse? Luísa balançou a cabeça, curiosa. Ela disse, filho, você construiu um império dando às pessoas o poder de escolha. Por que acha que pode tirar esse poder da mulher que ama? Ele deu um pequeno sorriso irônico. Colocado assim, parecia tão óbvio. O carro estacionou em frente ao hotel, mas nenhum dos dois fez menção de sair. Não quero te perder, Luísa. Rafael continuou, virando-se para encará-la completamente. Mas também não quero que você sacrifique seus sonhos pelos meus. Isso não seria amor, seria egoísmo. Luísa sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. O que fazemos, então? Fazemos o que devíamos ter feito desde o início. Construir um plano juntos, não separadamente. Ele pegou suas mãos entre as dele. Tenho uma proposta. Uma verdadeira proposta desta vez, não uma decisão unilateral. Estou ouvindo. E se mantivermos São Paulo como nossa base principal? Posso administrar grande parte da expansão internacional remotamente, viajando apenas quando absolutamente necessário. E quando precisar ficar fora por períodos mais longos, podemos sincronizar com momentos em que você também tenha trabalhos internacionais. A proposta era surpreendentemente sensata, tão diferente da abordagem tudo ou nada anterior. Você faria isso? Ela perguntou quase incrédula. Abriria mão de estar permanentemente aqui, supervisionando tudo pessoalmente? Rafael assentiu. Carolina é perfeitamente capaz de gerenciar as operações diárias. E a tecnologia que vendemos existe exatamente para isso. Permitir que pessoas trabalhem eficientemente, independente da distância. Ele sorriu levemente. Seria irônico se o CEO da Almeida Tech não pudesse liderar à distância, usando seus próprios produtos. Luísa processou a proposta, tentando encontrar falhas, imaginando como funcionaria na prática. Mas e seus investidores? O conselho? Não esperarão que você esteja presente? Deixe-os esperar. Rafael respondeu com uma determinação que a surpreendeu. Construí esta empresa do zero. Transformei um pequeno software de gestão em uma potência global. Se não posso definir meus próprios termos agora,
Então, para que serve todo esse sucesso? Havia uma convicção em sua voz que Luísa nunca ouvira antes. Não a confiança habitual do CEO, mas a certeza absoluta de um homem que finalmente entendera suas verdadeiras prioridades. E tem mais, ele continuou. Quero investir em uma fundação. Um projeto que combine tecnologia e artes visuais para comunidades carentes em São Paulo. Algo que poderíamos desenvolver juntos, unindo nossas paixões. Uma fundação? Luísa repetiu, genuinamente intrigada pela ideia. Sim, imagine oferecer educação tecnológica e artística para jovens que normalmente não teriam acesso a esses mundos. Você poderia liderar a parte artística, desenvolver programas de fotografia, exposições comunitárias. À medida que ele detalhava a visão, Luísa sentiu algo despertar dentro dela. A mesma empolgação que experimentara quando ele propusera investir em seu estúdio, mas multiplicada por 10. Não era apenas um projeto profissional, mas algo que realmente poderia fazer diferença, que uniria seus talentos de maneira significativa. Isso seria incrível, ela admitiu. Rafael apertou suas mãos gentilmente. Vê, podemos criar algo juntos, algo que seja nosso, não apenas meu ou seu, algo que funcione com nossas vidas, não contra elas. Pela primeira vez em dias, Luísa sentiu a tensão em seu peito relaxar. A proposta não era perfeita. Ainda haveria desafios, ajustes, momentos de separação, mas era um compromisso genuíno, um reconhecimento real de suas necessidades e sonhos. Temos muito a planejar, ela comentou, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. E muito tempo para isso, Rafael respondeu, devolvendo o sorriso. Se você estiver disposta. Naquele momento, no silêncio do carro estacionado sob as estrelas de São Francisco, Luísa tomou sua decisão. Estou disposta. Enquanto subiam para a suíte, de mãos dadas pela primeira vez em dias, Rafael parou subitamente no corredor. Espere, tenho mais uma coisa para dizer. Luísa o encarou, curiosa. Não planejei fazer isso agora. Na verdade, tinha algo muito mais elaborado em mente, mas... Ele respirou fundo. E, para completa surpresa de Luísa, ajoelhou-se no carpete do corredor do hotel. O que... Ela começou, mas as palavras morreram em sua garganta quando ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso interno do paletó. Luísa Mendes, Rafael disse, sua voz tremendo levemente. Uma vulnerabilidade que ela jamais vira nele antes. Nosso relacionamento começou com um beijo acidental, e desde então tem sido uma jornada de descobertas. Você me ensinou a enxergar o mundo através de novas lentes, a valorizar momentos que antes eu deixaria passar. Você me desafia, me questiona, me torna uma pessoa melhor a cada dia. Ele abriu a caixa, revelando um anel delicado com uma esmeralda central cercada por pequenos diamantes, a aliança que pertencera à sua avó. Não quero apenas planos conjuntos ou compromissos parciais. Quero uma vida inteira ao seu lado, criando, construindo, crescendo juntos. Quer se casar comigo? As lágrimas que Luísa havia contido por dias finalmente transbordaram, mas desta vez eram de felicidade, não de frustração ou tristeza. Sim, ela respondeu sem hesitação. Sim, quero me casar com você. Quando o anel deslizou em seu dedo, surpreendentemente perfeito, como se tivesse sido feito para ela, Luísa percebeu que aquele era verdadeiramente um momento decisivo, como os que buscava capturar em suas fotografias. O instante exato em que todos os elementos se alinham perfeitamente, criando algo único e irrepetível. Rafael levantou-se e a puxou para um beijo que selava não apenas um noivado, mas um novo entendimento entre eles. Um compromisso de construir um caminho que honrasse ambos e respeitasse suas individualidades enquanto celebrava sua união. No dia seguinte, enquanto o avião decolava de São Francisco rumo ao Brasil, Luísa olhou pela janela para a cidade que se distanciava sob a névoa característica. Com sua mão esquerda entrelaçada na de Rafael, a esmeralda cintilando sob a luz do sol, ela pensou em como a vida às vezes nos surpreende. Um beijo acidental em uma cafeteria movimentada. Um engano que, na verdade, não fora engano algum, mas o início de algo maior que eles mesmos. Um momento decisivo que mudara para sempre o curso de duas vidas aparentemente incompatíveis, mas que haviam encontrado, através de desafios e descobertas,
um caminho para crescerem juntas sem perderem suas essências individuais. E enquanto o avião subia acima das nuvens, Luísa sorriu, antecipando não apenas o futuro com Rafael, mas também as inúmeras fotografias que ainda tiraria, imagens que capturariam não apenas momentos, mas verdades, emoções, conexões. Sua história com Rafael havia começado com um equívoco, mas se transformara na coisa mais autêntica que já experimentara, como uma de suas fotografias favoritas, imperfeita aos olhos técnicos talvez, mas perfeitamente verdadeira em sua essência. E no final não era isso que todos buscavam? Não a perfeição polida e artificial, mas a beleza autêntica que surge quando permitimos que a vida nos surpreenda, quando abrimos espaço para o inesperado, quando transformamos acidentes em escolhas conscientes. Luísa apertou a mão de Rafael, sentindo a solidez reconfortante de sua presença. Qualquer que fosse o futuro que os aguardava, enfrentariam juntos. Dois indivíduos distintos unidos por uma escolha deliberada de construir algo maior que suas individualidades, sem jamais perder o que os tornava únicos. Um beijo por engano havia sido apenas o começo. O resto da história eles escreveriam juntos, dia após dia, foto após foto, momento decisivo após momento decisivo.